Imagina pagar 2 cursos e pagar o preço de um. Se matriculando em fevereiro na EBAC, você compra um curso e ganha o outro de graça. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Tem um assunto que eu toquei por cima algumas vezes no canal, mas é um assunto que ele é muito importante pra gente falar e que eu acho que ele permeia até mesmo boa parte dos temas que fizeram com que meus projetos deram certo, que é esse daqui, ó. Ao menos 20 mil crianças tiveram só o registro da mãe no Brasil. Dado o portal da transparência do registro civil, mostraram que capitais tiveram diminuição em número comparado a 2024, né? Então assim, a gente teve 20 mil registros de crianças só com o nome da mãe e não com o nome do pai. O Brasil, ele é um país sem pais, tá? Ele é um país onde o pai faz, a mãe cria, né? E o pai some. Então aqui, ó, o Brasil, o CNN buscou um portal da transparência que demonstra a diminuição nesse estatística. Então aqui, ó, tem alguns dados aqui, ó. Qual é o retrato da família brasileira mais vulnerável, né? Então aqui, olha essa frase aqui do senador republicano Marco Rubio, né, dos Estados Unidos. A pobreza é fundamentalmente a ausência de pai. E essa é uma frase aqui que, mano, vai incomodar muito uma galera. Mas acho que a gente precisa falar muito sério. Porque você vai falar, não, porque eu não sei o que, porque eu sou feminista e não sei o que, não sei o que lá. A pobreza e a falta de pai andam assim. Por um motivo muito gigantesco aqui, ó. E antes de você militar, de você ser militudo comigo, um adulto a menos em casa é uma pessoa a menos provendo para aquela família. Um adulto a menos em casa é uma mãe que vai ter jornada dupla, tripla, quádrupla. É uma mãe que por muitas vezes vai ter que deixar o filho com outra família para cuidar, com um parente, com alguém da rede de apoio, ou às vezes até mesmo deixar na escola. É um filho que ele não é acompanhado no estudo. É um filho que ele cresce sem dinheiro, sem perspectiva, né? É um filho que ele cresce sem uma presença ali dentro. Ou até mesmo com a presença, às vezes, de um tio, de um parente, mas acaba sendo esses catadinhos, essa família, 5, 6 pessoas morando no mesmo espaço. E aí, além da referência de comportamento, nem uma coisa assim que o pai vai ser o macho alfa. Não, a gente tá falando de dinheiro, de prover. É uma mãe que ela tá esgotada, que ela tá exaurida, que ela não consegue dar atenção pra aquele filho. E o filho, bicho, ele cresce ali sem esse olhar vigilante, porque assim, com 2 pais já é difícil criar um filho. Então assim, você cresce um filho que ele cresce com essa raiva do pai não estar presente. É um filho que ele cresce às vezes na ausência dessa presença, que por muitas vezes vai buscar referenciais aí de masculino e tudo mais, principalmente quando a gente tá falando aqui no Brasil, em pessoas que estão lá dentro da comunidade dele, seja aí do crime, do futebol, de onde for. Então assim, não dá pra gente falar... o problema não é exatamente a falta do pai, mas sim a falta de um adulto a menos. No caso do pai solteiro também é foda. E assim, ó, é que você vai falar de pai solteiro estatisticamente falando, você tá de sacanagem. Porra, né? É que nem a gente tá falando aqui da associação dos canhotos que chutam com a perna direita, né? Precisamos falar sobre os direitos de todo mundo que é canhoto, mas na verdade chuta com a direitinha. Mas, pô, eu escrevo com a mão esquerda e fui chutar justo com a direita. Pô, você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem, pô. Essa é uma parada que é bizarra, que tem um estudo do CadÚnico que tem 10 milhões de crianças na primeira infância em famílias de baixa renda, 3/4 com mãe solo. O retrato da família mais vulnerável brasileira é uma família sem pai. Sem pai. Então assim, a gente pode falar ainda dos... Ó, aqui, ó. Isso tá aumentando, tá? Isso aqui é um registro de pai ausentes nos históricos de nascimento dos cartórios. Então aqui, ó, você vê que esse número, estatisticamente, ele tá crescendo. Então a gente tava aqui de 5,69 em 2020. E agora a gente tá aqui para 6,59. E aqui a gente vê, e vai estar quase estatisticamente ligado, você vai ver que quanto mais pobre o estado brasileiro, maior a proporção de pais ausentes. Quanto mais rico o estado, menor é a proporção dos pais presentes, né? Então você vai ver aqui São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba me surpreendeu aqui, mas o Rio Grande do Sul e o Paraná como estados onde é menor a taxa de pais ausentes
no registro. E estados mais pobres, né, como Roraima, Acre, Amazonas, Maranhão, como eles são... Parato, é difícil aqui ler as siglas aqui, ó. São estados com maior ausência paterna, né? Mas mesmo olhando em número aqui, você vai ver que para a quantidade de população que tem em São Paulo já é muita gente. Então, assim, tem essa questão aqui do privilégio dos pais, pô, muito brabo, né? É uma parada que a gente precisa olhar e a gente precisa começar a entender o quanto que isso daí faz falta também para a criação de dinheiro, de presença, de estudo. Isso é muito verdade. Minha mãe me teve aos 20. Ela me levava quando ela trabalhava de diarista, mas quando não dava eu ficava com meus avós. E às vezes os seus avós, hoje em dia, os avós ainda estão trabalhando, porque um país um país onde os aposentados não podem viver da aposentadoria e onde a gente tá olhando pra aposentadoria e cada vez mais é uma parada que ela se torna mais longe, como é que a gente vai deixar o filho com os avós? Eu cresci com meu pai e com minha mãe, mas assim, meus dois pais trabalhavam e meus avós trabalhavam também. Então era comum eu ficar no mercadinho do meu avô solto, pô. Largado ali, correndo de um lado pro outro e tal. A sorte é que, pô, com o tempo comecei a ter acesso à leitura, eu gostava muito de ler, eu gostava muito de ver filme, então me deixavam às vezes na frente de uma TV, me deixavam a gente na frente de um livro, de um quadrinho, e eu ficava muito bem distraído. Se não, estaria solto por ali. Estaria solto na rua, estaria solto correndo, aí você não sabe quem vai estar lá pra criar. Porque quem não tá lá pra criar um filho também não sabe quem tá criando. E aí, pra piorar, mano, a gente pode entrar aqui no segundo caso de um pai sem pai, que é assim, a gente tá falando de registro. Tem o pai que registrou o filho e também sumiu, que aí o número já é maior ainda. E aí também tem o pai que não é presente na criação do filho, que é o pai que fez uma puta criada mó trampo, né? Criada um trabalhão. E aí o cara falou, mano, deixa aí, né? Deixa aí que eu vou trabalhar, trago dinheiro, minha mulher que crie. E aí eu concordo com essa frase daqui. A falta de referência masculina positiva incentiva a busca de figuras externas. Aí vem coach, traficante, tigrudo, polvo do Onlys, comando vermelho. Vem um monte de coisa que a gente não consegue, que a gente só vai ver o impacto depois. Torcida organizada. Vem o David Jones. Vem um Flow Games pra te influenciar negativamente, né? Imagina seu filho ser criado pelo Flow Games. Que perigo, né? Antes o Comando Vermelho do que o Flow Games, né? Brincadeira. Gente, brincadeira com o Flow Games. Gosto muito deles, tá? Deixa eu fazer um xiste aqui com a turminha do Croix e do David Jones. Então, assim, essa criança, ela é uma criança que ela cresce sem um acompanhamento escolar, né? Me fala assim, uma mãe que tá lá criando o filho, tá fudida, criando um filho, trabalhando, pagando conta, dando duro, fazendo tudo que pode. Você acha que essa mãe, ela chega em casa e fala assim, filho, vamos rever aqui o seu dever? Vamos dar uma olhadinha aqui na sua lição de casa? Filho, o que você tá consumindo aí no celular que eu deixei, na TV que tá no YouTube? Filho, quero ver o que você tá consumindo aqui. Óbvio que não. O meu TED, ele é um TED que fala justamente sobre isso, mano. O meu TED, ele é justamente falando sobre quem é que cria os filhos de vocês na internet. E onde eu falo exatamente isso, Manual do Homem Moderno. Gente, a maior quantidade de perguntas que vem pra mim é de coisas que a galera fala. Que assim, cara, eu não tenho meu pai em casa. Preciso da sua ajuda porque eu não tenho quem me responda isso. Desde nó de gravata até chegar em mulher. O Brasil é um país sem pais. Então, toda vez que eu vejo um conteúdo masculinista que ele tá batendo em mãe solteira, eu acho esse conteúdo, ele é cruel. Ele é injusto. Porque os caras falam como se mãe solteira fosse uma festa. Como se mãe solteira, a mãe é solteira porque ela se diverte demais, ela tá se beneficiando de ser uma mãe solteira, porque a mãe solteira tá levando uma vida de luxo, de alegria, de felicidade, né? Ela tá enriquecendo com a pensão dela, ela tá fazendo uma grande festa, né? Como se toda mãe solteira fosse a Bela e Belinha, como se toda mãe solteira fosse a Martina. Quando, na verdade,
A mãe solteira no Brasil é uma fudida, mano. A mãe solteira no Brasil, ela é uma parada, ela tá ferrada pra conseguir pagar as contas, tá desesperada pra conseguir manter o filho vivo. A mãe solteira tá na ponta da cadeia da vulnerabilidade. Assim, a taxa de vulnerabilidade de uma mãe solteira é altíssima. A mãe solteira não é uma privilegiada, a mãe solteira ela é uma vítima do sistema. Onde a gente normalizou o cara abortar o filho em vida. Fala justamente da rapaziada. Você não concorda que isso é justamente matéria-prima do crime organizado? Concordo pra caralho. É que o pessoal da esquerda ele não vai conseguir fazer essa associação e vão fingir que não tá lá. Mas é justamente isso que é matéria-prima do crime organizado. A gente tem uma geração de homens frouxos, né? Que é reforçada por essa galera masculinista, de que faz filho e some. A regra devia ser, meteu, assumiu, pô. Mas o cara, tá, e tem vários números aí, é uma pesquisa difícil, é uma pesquisa que seria muito chata. Mas você tem várias pesquisas que mostram que a ausência de um dos pais no lar, na sua grande maioria pais, é uma vulnerabilidade escolar maior, é uma maior tendência a entrar pra crime, é uma tendência maior de problemas psicológicos. E assim, em nenhum momento eu tô diminuindo o papel da mãe, mas a gente tá falando de uma parada que a gente sabe justamente da carga que é pra essa mãe conseguir desempenhar esse papel. Ponto. Então, assim, enquanto a gente não começar a falar de, tipo assim, pô, o homem, ele precisa assumir que, assim, olha a crueldade da galera masculinista. Eles preferem reclamar da mãe solteira, que tá criando filho, do que falar do cara que não assumiu. Ah, o cara que não assumiu, ele tá certo, meteu, sumiu, aí tá certo daí. É um pouco da irresponsabilidade, do egoísmo, da falta de consequência dessa rapaziada. Mas assim, essa falta de pai, porque assim, você não sabe o que esse moleque tá consumindo na internet, o que esse moleque tá consumindo de conteúdo, onde que é a referência que esse moleque vai buscar. Então assim, é impossível você virar pra mim e querer criticar e eu ter que concordar com você, tipo assim, pô, eu sou contra a igreja, eu sou contra... Deus me livre, mano. Pô, uma mãe solteira que ela vai pra igreja, leva o filho dela pra igreja, consegue colocar o filho num núcleo de jovens, consegue colocar o filho num grupo da igreja, consegue incentivar o filho a ler, a estudar, consegue estar lá, entendendo que o filho tá perto da comunidade, né? Escolas de artes marciais, pô, se vocês forem olhar, o trabalho que faz diversas escolas de artes marciais, principalmente em estados mais vulneráveis no Brasil, tem escolas de artes marciais onde as mães deixam o filho, sei lá, com 4 anos de idade, o filho passa basicamente o dia inteiro na arte marcial, bicho. O filho passa o dia inteiro ali, treinando, curtindo, se divertindo com os amigos, aprendendo um princípio. Isso acaba se tornando um ofício, ele acaba tendo referenciais dentro da galera. Então, assim, isso daí é uma parada que ela é muito louca, cara. Porque o cara... a gente tem que dar graças a Deus. Tem que dar graças a Deus que existem espaços ainda que acolham. Porque, assim, se não, velho, é um país... A gente é um país sem pai. E a gente conversa muito pouco sobre isso, cara. Muito pouco sobre isso. Como é gigantesco essa ausência e de onde parte essa ausência. Não sei onde vai de ver o pessoal enaltecendo o pai abandonando o filho. Não, mas assim, o pai não tem responsabilidade por fazer o filho ou você é só canalha? Porque assim, o seu comentário é um comentário canalha. O seu comentário muito canalha. Então, peraí, deixa eu ver. A mãe tem responsabilidade de fazer o filho, mas o pai não tem nenhuma responsabilidade de fazer o filho? Pô, aí você, de novo, né? Eu falando, é um mimado, né? É um pensamento completamente de mimado, completamente egoísta, completamente individualista, de uma pessoa que acha que, pô, só um lado faz o filho, né? E, de novo, ainda parte do princípio de que toda mãe solteira no Brasil é filha de homem vagabundo e bandido, né? De novo, é um egoísmo, é uma falta de senso de... Cara, isso é muito, né, de consciência de classe, é uma falta de senso que é a vida, é esse vitimismo, essa frustração, é esse ressentimento, porque toda mulher gosta de um Zé Droguinha, e todo filho de mãe, toda mãe solteira é mãe de um Zé Droguinha. É isso, pai. É exatamente esse tipo de ignorância que tem. Sabe? Por isso que, assim, eu realmente, cara, eu acho que a igreja ela tem um papel gigantesco pra estruturar a família, pô, gigantesca, gigantesca. Né, eu também concordo, assim, essa falta desse fundamento moral que você tá falando, o Lu Ribs, falta muito também. Pô, falta muito a gente falar e falar essa responsabilidade. Pô, assim, você fazer um filho é uma responsabilidade gigantesca.
Assumir esse filho é uma responsabilidade gigantesca também. Não é uma rifa que você faz, não é uma coisa que você some. Entendeu? Não é uma coisa que você acha que fez, largou e tá tudo bem, tá incrível. Porque a gente paga a conta disso. E às vezes essa mesma galera que é contra aborto, é a mesma galera que é contra... não que eu seja a favor de aborto, tá? Mas é a galera que é contra a pílula pra mulher, essa galera que é contra a educação sexual, que é essa galera que é contra justamente tudo que vai fazer com que a porra dessa mulher não engravide. Porque eu sou um defensor nato do planejamento estrutural familiar. O planejamento familiar deve ser um bagulho que deve ser desde cedo, assim. Por isso que eu acho que a igreja é ótima. Por isso que eu acho que um pouco desse fato de família é ótimo, de cultura, de tudo. Educação sexual é foda. Porque assim, não tem como, mano, você achar que o cara fazer o filho e achar que vai dar tudo certo. Não vai dar, tio. Não vai dar. Precisa ter um mínimo de entendimento. Porque assim, de novo, é tudo material humano. Quem comemora é o PCC. Não, pô, o chat hoje veio, a galera do Podpah tá em peso aqui, pô. Misturou a galera do Podpah e do Redcast. Só pinóia. Não, cara, tem uma galera que é contra a aula de educação sexual, tá? Uma galera. Uma galera. Tem galera que é contra camisinha, tem galera que fala que distribuir camisinha à escola é errado. A mesma galera que bate em mãe solteira é a galera que fala que distribuir camisinha é errado na escola. Pensa nisso. Pensa nisso depois. Para pra pensar. A mesma rapaziada que fala mal de mãe solteira, critica a aula de educação sexual e distribui camisinha na escola. Porra. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives do Edson Castro que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e domingo às 9 horas da noite. Curte, compartilha, se inscreve, é nóis. Valeu.